Hoje eu vou falar para vocês de um assunto bastante interessante: o suspense. Eu tive a ocasião de escrever um pequeno ensaio sobre o suspense para a revista Veredas, online, e eu vou então repeti-lo aqui, ampliando um pouco para que vocês o aproveitem à vontade. O suspense é o ingrediente de qualquer narrativa. Contos, peças, novelas, romances, poemas implicam descobertas contínuas, factuais, circunstanciais, psicológicas, fortuitas, por parte do leitor e também do autor, que tem uma trama na cabeça que pode ser mudada pela progressão daquilo que ele escreve. Ele começa tendo um final em vista, mas os caminhos para chegar a esse final podem mudar durante a elaboração do escrito. Há, entretanto, um gênero em que esse tipo de mudança não pode acontecer. Ou se acontece, ele acontece dentro de certas regras. Que gênero é esse? É o romance de suspense. Seja ele policial, seja ele de detetive, seja ele de mistério. Um romance de suspense obedece de fato a algumas regras bem precisas, uma vez que o autor, na verdade, não escreve para si próprio, como às vezes acontece em outros tipos de romances, mas ele escreve essencialmente para o leitor e ele não quer decepcionar o leitor. O primeiro romance de suspense parece ter sido oficialmente um famosíssimo chamado Os Crimes da Rua Morgue, que foi escrito em 1841 por Edgar Allan Poe, que viveu de 1809 a 1849, você vê? Só 40 anos. E introduziu a figura do detetive Auguste Dupin, quer dizer, um francês escrito por um anglo-americano, né? Capaz de descobrir os casos mais intrincados, mesmo sem se locomover até a cena do crime. Em seguida, outro famoso detetive é o Sherlock Holmes, descrito em repetidas obras, acompanhado por Conan Doyle, outro grande autor de mistérios, que viveu de 1859 a 1930, quer dizer, ele praticamente nasceu 10 anos depois da morte do Edgar Allan Poe. Então, Conan Doyle se inspira nesse Sherlock Holmes e foi o pai de uma série de outros grandes detetives. Por exemplo, o detetive Poirot, de Agatha Christie, Monsieur Poirot. Agatha Christie, conforme se sabe, é uma escritora de mistérios mais recente. Ela nasceu em 1890 e morreu em 1976, quer dizer, morreu com 86 anos. E dizem, né, que as obras dela, publicadas em todas as línguas, só perderam da Bíblia, em termos de número, de tão conhecida que ela é, de tão procurada que ela é. Os romances dela são muito interessantes e são escritos de uma forma muito agradável. Ela tem um estilo que os ingleses chamam de cozy, ou seja, é um estilo de uma certa forma que cria uma atmosfera doméstica, sabe recriar atmosferas domésticas da época vitoriana, né? E
há uma fluidez, há uma riqueza de expressão que realmente cativa. Quer dizer, os romances de Agatha Christie são literatura, né? Não são apenas entretenimento. Além de serem de entretenimento, são obras literárias. O estilo dela é muito importante. Depois temos um outro grande escritor, agora francês, de mistério, que é o Georges Simenon, viveu de 1903 a 1984 e também criou uma figura muito interessante de detetive, o detetive Maigret. No Brasil nós temos escritores de obras de suspense, né? Em particular um que infelizmente há pouco tempo nos deixou, que é Luiz Alberto Garcia Rosa. Muito interessante. Eu pessoalmente li 2 ou 3 livros dele e achei de nível internacional. E na Itália, também falando de um escritor que morreu ano passado, que é extremamente prolífero, que se chama Andrea Camilleri, que criou uma figura muito interessante chamada Salvo Montalbano. Ele é um delegado de polícia e está havendo uma série de televisiva em curso, já houve outras séries, criaram também o Jovem Montalbano. Afinal, uma figura interessantíssima. As suas ambientações são na Sicília, são da Sicília. E ali, como em todos os romances de detetive, policiais ou de mistério, a ambiência é importantíssima. Criar a ambiência é um dos elementos fundamentais no caso do romance de suspense. Então, essa ambiência contribui para criar a atmosfera, para fazer com que o leitor se sinta partícipe do mundo em que haverão de se desenrolar os fatos. A criação dessa atmosfera é a base da narrativa de suspense. Os acontecimentos que se sucedem convergem para 2 focos principais. Quais são eles? O crime ou o delito e a descoberta do culpado. O culpado, para que o leitor possa acompanhar suas pegadas, sem saber que ele é o culpado, deve estar presente desde o começo da história. Mas é função do escritor distrair o leitor para que não descubra tão cedo quem é o culpado. A descoberta, ou seja, a solução do impasse, do mistério, deve ser alcançada pela dedução lógica, pelo raciocínio, tanto do investigador, ou detetive, quanto do leitor, e não graças a uma ajuda de fora, na qual tropece o investigador. Não há milagres nos romances de suspense. Claro que há, porém, elementos fortuitos que enriquecem e complicam a trama e fazem com que a solução do crime não seja fácil e imediata. O autor pode levar o leitor a pistas falsas. Essas pistas, para serem percorridas pelo leitor, devem fazê-lo suspeitar do maior número de personagens que teriam podido cometer o crime, movidos por dinâmicas psicológicas com as quais o leitor poderia se identificar. Poder, ciúme, avidez de dinheiro, desejo de vingança. No fim, porém, os motivos que levaram o culpado ao crime devem ser unívocos e convincentes. E as dúvidas que pairam sobre os outros indiciados devem ser todas elas desfeitas. Não há erros judiciários a serem revistos nos romances de suspense. Não há apelações possíveis. A internet, que eu pesquisei para escrever esse pequeno texto, chama-se About Reader, Librosa.com, e o texto é Como Escrever um Livro de Suspense. O texto eu consultei em italiano, Come Scrivere un Giallo,
Giallo é o nome que os italianos deram ao romance de suspense, devido a a primeira coletânea de romance de suspense, que surgiu na Itália ainda nos anos 40, publicada pela Mondadori, tinha capa cor de amarelo e saía periodicamente. E foram tantos esses romances que saíram nessa coleção, nessa coletânea, que a palavra giallo, que significa amarelo, né, passou a substituir o nome romance de suspense. Então, em italiano, para dizer um livro de suspense, um livro de mistério, se diz um giallo. Então, o texto que eu pesquisei é como escrever um giallo na internet. Então, nessa informação que eu recebi da internet, há uma curiosidade, que lembra que para a tradição anglo-saxã, um romance de suspense deve se sustentar em 4 colunas, que os ingleses chamaram de os 4 M. Eu vou ler para vocês. Murder, o delito. Motive, o movente. Mean, a arma. Moment, a ocasião. Então, essas são as 4 colunas. Murder, motive, mean, moment. Na vida real, infelizmente, mata-se também por razões fúteis, mas não nos romances de suspense. As 4 colunas devem ser sólidas. No romance de suspense, cada ação deve ter um sentido e uma finalidade que o autor deve conhecer, mesmo que o leitor não descubra logo, mas ele acabará por descobrir. Uma vez armada a trama, qualquer cuidado é pouco na criação do protagonista principal que resolverá o caso. Principal por isso. Em geral, o detetive. Ele deverá ser simpático ao leitor e gozar de toda a sua confiança. Tal como a criação do ambiente e da atmosfera, a criação do protagonista principal é fundamental. Os leitores devem se acostumar aos gostos dele, às preferências, aos seus hábitos, aos pequenos tiques, ao seu jeito de resolver as coisas, suas atitudes perante uma série de circunstâncias. Tudo deve contribuir para torná-lo verdadeiro e próximo do leitor. A mesma coisa deve acontecer com os personagens menores. A credibilidade é quem inspira essas ações das personagens menores. E é uma das molas da trama. Quer dizer, as personagens devem ser verossímeis. Talvez a inevitabilidade, que é o eixo e o que espera as vicissitudes de qualquer narrativa de suspense, explique a grande atração que sentem pelo gênero. Mesmo as mentes mais argutas de nossa civilização. É conhecido o interesse que tinham pela obra de Agatha Christie, por exemplo, tanto Wittgenstein como Umberto Eco. O Umberto Eco escreveu um ensaio sobre um romance de Agatha Christie que ele considera uma obra-prima, que é O Assassinato de Ackroyd, de Roger Ackroyd, O Assassinato de Roger Ackroyd, que naturalmente não vou contar a trama para vocês, mas é, de acordo com Umberto Eco, um dos romances mais originais em termos de romance policial e de descoberta mais difícil para o leitor. Dificilmente o leitor descobre quem é o criminoso. Ele considera uma obra-prima. Outra obra-prima, por exemplo, escrita mais recentemente pela própria Agatha Christie, é a sua autobiografia.
eu mostrei para vocês o livro em inglês porque em geral, os livros de suspense deveriam ser lidos no original, devido justamente a essa questão da atmosfera, em particular a Agatha Christie, que é campeã nisso. E nessa autobiografia, ela expõe todas as vicissitudes, os fatos que constelaram a vida dela de uma forma tão envolvente que passa a ser um próprio romance policial. Esse texto, para quem não lê inglês, existe também em português. Agora, vocês sabem que as obras da Agatha Christie têm tamanha facilidade de compreensão que são usadas para aprendizado do inglês. Muitas escolas usam as obras dela como texto de leitura. Não é difícil, eu acho que vale a pena. Vale a pena como exercício de língua e como exercício de estilo, né? E ao mesmo tempo entretenimento. Bom, no Brasil nós temos também figuras de grande cultura que gostam de ler romance policial, né? Em particular, a Agatha Christie, eu estava falando dela, o professor Luiz Galvão de Andrada Coelho, que foi meu professor, né? Ele dava aulas de sociologia da literatura e ele então prezava muito as obras da Agatha Christie. Nós chegamos a fazer análise e, vamos assim, descobrir a estrutura das obras dela, inspiradas nas aulas que ele havia dado sobre a escritora. Bom, por que então esse grande interesse pelas obras de suspense? Bom, porque nossa vida, conforme sabemos, não é cheia de paradoxos, de incongruências. Mas vocês lerem um texto que tem uma certeza final, um texto que acerta as contas no seu fim, é sempre reconfortante. É isso que eu queria dizer a vocês hoje.